Mas o tema principal dessas leituras, minha gente, é a visita de Deus, Deus que vem na terra, para nos salvar, para nos redimir, para elevar a nossa dignidade por causa da baixeza que o pecado de Adão e Eva colocou em nossas vidas, e nós estamos sofrendo as consequências. E Deus veio para nos elevar a nossa dignidade de seres humanos e de filhos de Deus. E Deus fez isso pela ajuda, pela participação, pela mediação de um ser humano. Quando o anjo Gabriel, ele chega para Maria e fala assim: ave que caritomene, ave plena da graça, ave cheia da graça de Deus. Maria, cheia da graça de Deus. E o que é estar cheio da graça de Deus? O que é essa expressão, cheio da graça? Maria que foi feita pela graça de Deus, Maria que foi constituída pela graça, não foi um dom especial, ela foi feita tão somente pela graça de Deus. Portanto, a iniciativa é de Deus. A iniciativa é de Deus. Deus que, quando o anjo Gabriel que viu aquela moça, é como se ele estivesse dizendo: Maria, eu não sei o que Deus viu em você, eu não sei o que Deus viu em você, mas Ele gostou muito de você, Ele gostou muito de você. Por isso Ele mandou dizer: ave cheia de graça, a plenitude da graça está em você, Maria. E Maria é aquela mulher escolhida. E todos nós, primeiro que é a iniciativa de Deus, e segundo, que é uma graça que o próprio Deus colocou, o Deus escolheu. Assim também, minha gente, olha, começa a nossa reflexão. Assim também nós recebemos a graça de Deus. Todos nós recebemos uma graça de Deus quando nós somos batizados. Quando fomos batizados também, cada um de nós recebeu a graça de Deus. É claro que a graça que Maria recebeu é uma graça plena, mas todos nós recebemos essa graça de Deus. Graça para quê? Para elevar a nossa natureza, a nossa dignidade, para nos preparar para subir ao céu, para entrar no reino de Deus. Essa é a graça de Deus. Então a graça de Deus é dada mediante um olhar, o olhar e a escolha de Deus para com cada um de nós. Nós sabemos, com a expressão lá no sul que a gente fala assim, ó, tem roupa no varal. É quando a gente quer falar um assunto de adulto para as crianças, tem roupa no varal. Ou seja, todos nós sabemos como somos criados. Milhões e milhões de oportunidades, de possibilidades, milhões e milhões de possibilidades são colocadas, mas um só entra no óvulo, um só fecunda o óvulo de nossa mãe, e esses fomos nós. Então, na luta pela vida já somos vencedores. Na luta pela vida já somos. Para de reclamar da vida, para de murmurar, para de dar aquela ladainha de lamentação, porque na luta pela vida você chegou na frente, nós chegamos na frente. Por quê? Por mera casualidade? Não, porque já recebemos a graça de Deus, o olhar amoroso de Deus para com cada um de nós, quando Deus também escolheu a cada um de nós para estarmos aqui, para sermos seus representantes. E cada vez, presta atenção, cada vez que a gente escolhe ter um estilo de vida de acordo com a vontade de Deus, é a graça de Deus que se manifesta em nós. Cada vez que a gente tem o nosso estilo de vida, a gente colabora com Deus, vive uma vida agradável a Deus, é a graça de Deus agindo em nós. O contrário também existe. Cada vez que a gente deixa de viver uma vida santa, a gente vai se diminuindo e vai se distanciando e perdendo a graça de Deus na sua vida. Qual foi a expressão, minha gente? Qual foi a expressão que o anjo Gabriel disse quando
quando Maria viu a presença daquele anjo, o que ele disse para ela? Não temas, não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu fico imaginando se o anjo Gabriel aparecesse aqui agora. Se o anjo Gabriel aparecesse agora e falasse com cada um de nós, batesse as suas asas e falasse para cada um de nós, será que ele ia dizer, não tenhas medo, ou ele ia dizer assim para cada um, tenha medo, viu? Tenha medo, viu? Porque você não está encontrando graça diante de Deus, hein? Trema, porque você não está encontrando graça diante de Deus. Ah, não, mas eu sou... Deixa eu ver o teu celular. Deixa eu ver as tuas conversas no celular. Deixa eu ver as fotos que você tem aí. Deixa eu ver as coisas. Ai, não. Ou seja, é melhor você ter medo. O anjo ia dizer assim, é melhor você ter medo. Porque olha, você está perdendo a graça de Deus e o que te espera lá na frente não é bom para você. Então, minha gente, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele disse, Maria, não tenha medo, Maria. Você encontrou graça diante de Deus. Mas será que ele poderia dizer a mesma coisa de cada um de nós aqui presente? Eu acho que não. Olha, procure ter bastante medo, porque o que te aguarda não é bom, porque a graça de Deus, você está se distanciando da graça de Deus, a tua essência. E essa graça de Deus, minha gente, ela é dada para a gente corresponder à bênção de Deus. Deus nos dá esses talentos, esses dons, para a gente corresponder à graça de Deus, para a gente responder à altura. Nós recebemos graça, fomos escolhidos por Deus, assim como Maria foi escolhida, para responder à altura. E olha a resposta que Maria deu ao Senhor, uma resposta com a vida. Ela correspondeu à altura da graça que ela recebeu, assim como nós também fomos batizados, só que infelizmente nós não estamos respondendo à altura da graça de Deus em nossas vidas. Vamos pedir agora licença para a primeira leitura. Eu queria que você projetasse a primeira leitura, por favor, seu filho. Tem um homem no Antigo Testamento que tentou de tudo e fez de tudo, tem um coração bom, que correspondeu à graça de Deus, porque ele também foi escolhido, ele também foi agraciado e correspondeu à altura, à graça de Deus na sua vida. Estou falando do rei Davi. A gente conhece a história do rei Davi, filho de Jessé, pastorinho de rebanho. A missão dele é tipo assim um iFood, né? Os irmãos trabalhavam e ele tinha que levar lanche para, né, pegar a bicicletinha dele, a motoquinha dele, ia lá levar lanche para os irmãos, voltar. Ou seja, era um pastorzinho de ovelhas, Davi. Mas Deus olhou, Deus teve um olhar gracioso, Deus olhou e Deus colocou a graça nele, e ele foi escolhido, selecionado. E aí Davi foi proclamado rei, e de repente estava lá em Jerusalém, e construiu uma casa. Davi construiu uma casa com o povo, ele era rei, construiu uma casa, e diz assim, tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e olha só, não somente na sua casa, feita de cedro, é o mogno de ouro. O cedro é valioso ainda hoje, não é? Para vocês que entendem. Imagina uma madeira de mogno, cedro, de primeira. Davi fez uma casa, e olha só o que Davi tinha, gente. O Davi tinha, olha só, ele tinha a casa, o palácio, ele tinha paz, ele era rei, fortuna, e acima de tudo ele tinha sob o seu comando, ele tinha o domínio sobre todos os seus inimigos. Ele derrotou os filisteus, os moabitas, amonitas, derrotou. Então ele tinha a paz, ele tinha um grande palácio, ele tinha o dinheiro, ele era poderoso, era rei, e tinha também a vitória sobre todos os seus inimigos, o rei Davi. E daí ele chegou à conclusão, nossa, eu tenho tudo isso, mas a arca de Deus, ela está lá numa tenda. Eu preciso fazer algo para essa arca de Deus. E aí
Anterior? Não, anterior. Ok. Então ele vai e vai conversar com um profeta. Qual é o nome do profeta? Natã. Ele vai conversar com o profeta Natã. E tudo dependeu dessa conversa, minha gente. Por isso que muitas vezes a gente tem que saber conversar com as pessoas certas, saber se aconselhar com as pessoas certas, saber escolher as pessoas certas para nos dar uns bons conselhos, porque ele foi se abrir e se aconselhar com Natã. Só que o que a gente faz? Muitas vezes a gente não vai se aconselhar com Natã, a gente se aconselha com os Natoa, a gente se aconselha com os Natoa da vida, gente sem caráter, promíscua, sem moral. É dessas pessoas que a gente vai buscar conselho, é dessas pessoas que a gente perde tempo para conversar, com os Natoa. Imagina se Davi tivesse conversado com um Natoa. Não, Davi, fazer um templo, uma casa, um palácio para a arca. Faz qualquer coisa, afinal de contas. Seria um Natoa, mas Davi não. Ele foi se aconselhar com Natã. Então cuidado com os Natoas da tua vida. E cuidado para não ser um Natoa na vida de alguém. Cuidado onde você busca conselho, onde você busca opinião. Cuidado, isso pode condicionar a tua vida. Assim como condicionou a vida de Davi quando ele consultou com Natã. E aí, Natã, porque a arca, vamos falar um pouquinho da arca. Já ouviram falar da arca da aliança, né? O que tinha dentro da arca? O que tinha dentro da arca? Dá uma cutucadinha assim, ó. Tá vendo? Dá uma cutucadinha. Tá vendo aquela Bíblia que você não lê? Tá vendo o que faz falta nessa hora? Aquela Bíblia que você não lê. E se dependesse disso, se dependesse de responder o que tem na arca, imagina se você tivesse aquela pergunta: o que tem dentro da arca de Deus? Vai depender disso para você ganhar uma fortuna para começar 2024. Nossa! Você ia começar o ano paupérrimo. O que tem dentro da arca de Deus? A arca da aliança. As tábuas da lei, o cajado de Arão e um pedacinho do maná. Então nós temos um pedacinho do maná, as tábuas da lei, Moisés, e nós teríamos o cajado de Arão. Isso está dentro da arca. O que significa isso, gente? A arca. Quem é a arca? Quem é a arca? Jogando para o Novo Testamento, quem é a arca? Olha que interessante, porque cada pessoa, cada vez, essa arca era o símbolo da presença de Deus na história do povo. Cada vez que o povo conservava bem essa arca, vencia as batalhas. Cada vez que eles se descuidavam, cada vez um dia os filisteus roubaram essa arca, foi parar no campo de Ar, e aí de repente, Davi, roubaram a arca, vão lá buscar. E quando buscaram a arca, conseguiram conquistar, trouxeram para Jerusalém, fizeram uma festa, aquela churrascada para todo mundo, enfim. Só que depois assim, colocaram algumas pessoas para tomar conta daquela arca que não tinha noção, e tinha uma lei: não pode, somente os levitas podem encostar naquela arca feita de pedra, somente os levitas e os sacerdotes, ninguém mais. Aí colocaram em cima lá de um boi, de uma vaca, enfim, e aí de repente o boi para um lado, a vaca para o outro, caiu a arca, alguém, olha, não encosta, alguém, que isso, eu vou encostar, encostou, morreu na hora. Ou seja, em um certo momento assim, aí perceberam que a ira de Deus estava ali, Deus não estava gostando do que estava vendo. Aí novamente tinha um cidadão, na Bíblia que você não lê, tem tudo isso, né? Agora eu vou ficar até 12:30 aqui contando a história da Bíblia, né? Você não lê, né? Para que você lê. Tem um cidadão chamado Obed-edom, que levou para sua casa a arca, e ficou lá cuidando. A arca ficou 3 meses. Teve alguém que também ficou 3 meses na casa de alguém? Teve alguém que ficou 3 meses na casa de alguém? E quando, o que tinha na arca mesmo? Maná, as tábuas e o cajado.
A arca quem é? Quem é que representa a arca? Maria. E o que tem dentro da arca? Maná. O que significa maná? O que significa maná? O pão. O que significa as tábuas? A lei. O que significa o cajado? O sacerdócio. Ou seja, Jesus estava ali. Jesus estava ali. Maria é esta arca. E aí quando Obed-edom cuidou dessa arca com muito carinho, viu que a ira de Deus estava aplacada, trouxeram. E aí Davi, não, agora eu quero fazer. E se aconselhou com Natã. Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus, segue o texto, a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas na mesma noite, aí Natã foi para casa descansar, e a palavra de Deus foi dirigida a Natã: vai dizer ao meu servo, assim fala o Senhor, porventura és tu. É como se Deus estivesse dizendo a Natã: Natã, eu gostei de Davi, mas vai dizer para ele, ele precisa saber, porventura és tu que construirás uma casa para eu habitar? Meu querido, vai dizer para Davi assim, fala para Davi assim, fui eu que te tirei do pastoreio das ovelhas. Se eu não tirasse de lá, você estaria com um carrapato na orelha até hoje, né? Para que fosses o chefe do meu povo Israel. Foi eu que te tirei. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como os dos homens mais famosos da terra. Não se esqueça disso, Davi. Não se esqueça disso, que foi eu que te tirei. Porque o que acontece, minha gente, às vezes, e acontece muito para nós seres humanos, que somos pó, e ao pó voltaremos. Só que a gente se acha, e a gente quer as honrarias que o mundo dá. Está chegando fulano, porque, oh meu Deus do céu, a gente quer as honrarias. Ei, baixa a bola, se você é o que é, chegou onde chegou, tem o que tem, diga para aquela pessoa do seu lado: foi Deus, hein? Foi por Deus, foi por causa de Deus, não foi por você não, foi por causa da graça de Deus em você. Foi por causa da graça de Deus em você. Foi Deus e ponto final. Então cuidado. Foi isso que o Senhor pediu para dizer a Davi: Davi, hoje eu te coloquei num patamar tão elevado, Davi, mas não se esqueça, fui eu, não se esqueça jamais disso. Então, minha gente, quando nós estamos aqui nessa liturgia, e olha o que diz, agora eu preciso da segunda leitura, a parte final da segunda leitura. Quando a gente, na carta aos Romanos, quando o Senhor fala ao nosso coração, e olha que coisa mais interessante, uma página anterior, por favor, ali onde começa o ponto. Agora, esse mistério foi manifestado e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. Tudo isso, minha gente, por causa da obediência da fé. Ou a gente tem fé para viver a graça, para pegar essa graça e ser representante dessa graça e honrar a Deus e fazer tudo para que essa graça de Deus se multiplique em nós. Porque olha só a história de Nossa Senhora, mas para isso temos que ser obedientes à fé. Olha a história de Nossa Senhora, a serva, eis aqui a serva do Senhor, obedientes à fé, obedientes à palavra, e aí a graça de Deus acontece. Ou a gente é obediente à palavra de Deus, e é isso que a leitura está dizendo hoje. A leitura está dizendo que Deus visita o seu povo, para elevar a nossa dignidade, como? Mediante a obediência da palavra, obediência da fé. Ou a gente se torna obediente à palavra de Deus, ou estaremos sendo obedientes ao inimigo, ao demônio, às coisas que ele investe, às coisas que ele apresenta. Não se pode servir a dois senhores, um ou outro. Qual que você prefere? Escolhe servir, mas seja obediente à fé, obediente à palavra de Deus.
Quando o anjo fala para Nossa Senhora, bem-aventurada, você é feliz, Maria, você é feliz, achaste graça diante de Deus, achaste graça diante de Deus, né? É isso que um dia nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Como é que a gente se prepara? Como é que a gente está se preparando para nos apresentarmos diante de Deus? Como é que está a tua vida? Vai depender da escolha, do estilo da tua vida. Preste atenção, vai depender da escolha, do estilo da tua vida. Você tem ou não tem a graça de Deus? Você tem ou não tem a presença de Deus na tua vida? Então, quando a gente vê que o anjo aparece para Nossa Senhora e aparece para cada um de nós, não tenhas medo, encontraste graça diante de Deus. É isso que o anjo quer dizer a cada um de nós hoje, nesse dia tão especial, em que nos preparamos para celebrar essa visita de Deus. E a visita de Deus não é uma visita, Deus não tinha o que fazer nesta época, resolveu dar um passeio aqui. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos resgatar, para nos redimir, para que a gente não perca a graça de Deus. Só que com as nossas escolhas a gente pode perder a graça de Deus, quando nós não estamos sendo obedientes à palavra, obedecemos às outras coisas, menos a palavra de Deus, menos a fé. Coloque a mãozinha no teu coração, feche os seus olhos, vamos rezar com essa palavra. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, nesse dia tão especial. Queremos te louvar. Faz um fundo musical, por favor. Queremos te louvar, Senhor, e te bendizer, porque hoje, Senhor, o Senhor nos dá a chance, o privilégio de entender mais o significado da graça de Deus em nossas vidas. Podemos perder, Senhor. Nós recebemos, nós fomos escolhidos por Ti, Senhor, a dedo. O Senhor olhou para cada um de nós com um olhar de misericórdia, mas pelas nossas escolhas, Senhor, pelo nosso estilo de vida, nós estamos brincando, e corremos o risco de perder essa graça de Deus. Maria, a plena de graça, a cheia da graça de Deus, porque correspondeu, porque respondeu à altura da graça que recebeu, respondeu com a vida, à altura, elevou o seu espírito, correspondeu com a sua fé, com a sua vida. O Senhor sempre teve alegria quando olhou para a serva do Senhor, pela história de Maria. O Senhor teve alegria quando viu também em Davi, um homem que tentou de tudo para corresponder a essa graça e cuidar com zelo da presença de Deus, a arca. E o Senhor beneficiou Davi ao dizê-lo que o seu reino não terá fim, que era da descendência de Davi, que seria da descendência de Davi o nascimento do Salvador. Por quê? Porque esse homem correspondeu à graça, elevou o seu espírito. Hoje somos nós que estamos aqui, Senhor, nesta manhã de domingo, véspera de Natal, onde nós recebemos a Tua presença, Senhor, e queremos celebrar a Tua vinda entre nós, a Tua vinda que veio para dignificar a nossa humanidade, para elevar o nosso espírito, para elevar a nobreza de nossas vidas. Mas ao mesmo tempo nós reconhecemos, Senhor, que estamos perdendo a graça cada vez que a gente não corresponde à altura, à bênção que recebemos. Cada vez que a gente deixa escapar, assim como o povo de Israel deixava escapar a graça de Deus, a presença de Deus através de sua arca, e cada vez que a arca de Deus sumia da presença do povo de Israel, era a desgraça que acontecia. Porque assim acontece conosco também, cada vez que a gente se afasta de Deus, cada vez que a gente não alimenta a nossa esperança, a nossa fé, cada vez que nós não somos obedientes à Tua palavra, Senhor, corremos o perigo de nos afastarmos de Ti e vivermos a desgraça da vida. O Senhor veio para nos trazer a graça. O Senhor veio para nos dizer que somos especiais, que somos amados. O Senhor veio para nos dizer quão especiais somos no coração de Deus. Perdão, Senhor. Perdão nessa manhã, nesse dia em que o nosso coração se alegra por Tua vinda, mas ao mesmo tempo reconhecemos o quão despreparados estamos e somos.
Hoje aprendemos com o anjo que apareceu para Nossa Senhora e as primeiras palavras foram: não tenhas medo, Maria. Senhor, quando a gente olha para a nossa vida, se nós recebêssemos também a visita do anjo, nós iríamos ter bastante medo. Bastante medo. Por quê? Porque estamos dando tantas trelas, Senhor, tanta atenção, não aos homens de Deus, às coisas certas da vida, à palavra, mas estamos dando atenção a tantos natoas que se nos apresentam dia a dia. Nos alimentamos tanta de conversa inútil, fútil, que não acrescentam nada à nossa vida espiritual, pelo contrário, nos empobrecem como pessoas. Nesta manhã, Senhor, que o nosso coração se prepara para celebrar a Tua vinda, nós te pedimos, não se canse de nós, Senhor. Olhe para a nossa vida, perdoe os nossos pecados. Não tire, Senhor, não tire a Tua graça de nossas vidas, Senhor. Porque se o Senhor tirar a graça de nossas vidas, e agora a gente entende que não é o Senhor que tira, somos nós que perdemos. É a gente que perde. Cada vez que a gente se afasta e cada vez que nós não somos obedientes à Tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor. Que seja um Natal abençoado, fantástico, maravilhoso. Mas acima de tudo que não percamos a consciência de que depende de cada um de nós, perder ou não a graça de Deus, pelo estilo de vida, pelas escolhas de nossas vidas. Está em nossas mãos te dar motivo para alegria, Senhor, ou está em nossas mãos dar motivo de desonra por tudo aquilo que o Senhor nos fez. Pedimos a Tua graça, Senhor, pedimos a conversão do coração, e que nesse tempo de Natal, o Senhor possa olhar para os nossos corações e ver que tem uma fagulha de esperança, que tem um sinal de esperança, um sinal de bondade, para fazermos a Tua vontade, sermos obedientes à fé e buscarmos, Senhor, elevar a nossa natureza na dignidade da graça que um dia recebemos do Teu coração. Fique um pouquinho só em silêncio, pedindo essa graça de Deus, para elevar o teu espírito, para ser merecedor da vinda de Deus na terra do teu coração.